Olá, meu nome é Vinícius e gostaria de explorar o fascinante mundo da arte gerada por inteligência artificial. Você sabe como a inteligência artificial está sendo utilizada na criação de obras de arte? Quais são os diferentes métodos e abordagens empregados nesse campo? Se você está interessado em saber sobre o processo de criação, as ferramentas e algoritmos utilizados ou a análise crítica da arte gerada por inteligência artificial, se inscreve no canal, deixa o like e vamos para o vídeo. Fiz esse canal para debater estes temas e mostrar as minhas imagens geradas com vocês. Um dos temas que quero abordar hoje com vocês é sobre uma pintura gerada por inteligência artificial que ficou famosa, é a obra Portrait of Edmond de Bellamy criada pelo coletivo francês Obviouss. Essa pintura foi gerada usando um algoritmo de aprendizado de máquina conhecido como Rede Generativa Antagônica GAN. A obra foi leiloada em 2018 na casa de leilões Christie's por um valor significativo, trazendo à tona discussões sobre o valor da arte gerada por inteligência artificial. Uma área particularmente interessante é a relação entre artistas humanos e inteligência artificial na criação de pinturas. Artistas estão explorando a colaboração com algoritmos e modelos de inteligência artificial para expandir sua criatividade e produzir obras únicas. Essa abordagem híbrida envolve artistas fornecendo diretrizes, estilos e conceitos para a inteligência artificial, que então gera pinturas com base nesses inputs. Essa colaboração resulta em uma fusão de talento humano e capacidades computacionais, permitindo a criação de obras de arte que transcendem as limitações de qualquer um dos lados isoladamente. A inteligência artificial pode ajudar os artistas a explorar novas formas de expressão, experimentar estilos diferentes e até mesmo criar obras personalizadas para audiências específicas. A relação entre artistas humanos e inteligência artificial na criação de pinturas também levanta questões interessantes sobre autoria, originalidade e criatividade. Como a arte gerada por inteligência artificial é recebida e interpretada pelo público? Quais são os desafios éticos e legais envolvidos nesse processo? No entanto, essa interação entre artistas e inteligência artificial também levanta questões éticas e legais importantes. Quando uma pintura é gerada por um algoritmo de inteligência artificial, quem é considerado o autor? Quais são os direitos de propriedade intelectual e as questões de autoria envolvidas? Essas questões se tornam ainda mais complexas quando a arte gerada por inteligência artificial é vendida, leiloada ou reproduzida. Além disso, a originalidade das pinturas geradas por inteligência artificial também é um tema de discussão. Como definimos a originalidade e a criatividade em um contexto em que uma máquina está envolvida no processo criativo? A arte gerada por inteligência artificial é vista como uma forma válida de expressão artística ou apenas uma imitação de estilos previamente existentes? Um caso notável que gerou debate sobre a autoria envolveu a pintura Portrait of Edmond de Bellamy mencionada anteriormente, criada pelo coletivo Obviouss. Após o leilão da obra, surgiram discussões sobre quem seria o verdadeiro autor da pintura, o algoritmo de inteligência artificial ou os membros do coletivo que o desenvolveram. Essa disputa levantou questões sobre como a autoria é atribuída quando uma obra de arte é gerada por uma inteligência artificial. Os membros do coletivo alegaram que a contribuição humana na seleção do algoritmo, configuração de parâmetros e interpretação da obra era fundamental para considerá-los como os autores. No entanto, críticos argumentaram que a maior parte do processo criativo foi realizado pela máquina, questionando assim a validade da atribuição da autoria aos humanos. Esse caso destacou a necessidade de repensar os conceitos tradicionais de autoria e de atualizar as leis de propriedade intelectual para lidar com as criações geradas por inteligência artificial. A legislação atual muitas vezes não prevê essa nova realidade da arte gerada por inteligência artificial, o que torna importante discutir e estabelecer diretrizes claras para a proteção dos direitos dos artistas e o reconhecimento adequado de sua contribuição. Durante a disputa, as opiniões divergiram em relação à atribuição da autoria da obra. Os membros do coletivo Obviouss argumentaram que eles eram os autores legítimos, pois sua contribuição humana foi essencial no processo criativo. Eles selecionaram o algoritmo de inteligência artificial, configuraram os parâmetros e interpretaram a obra finalizada, considerando-se responsáveis pelas escolhas estilísticas e conceituais. Por outro lado, os críticos destacaram que o algoritmo de inteligência artificial desempenhou um papel significativo na geração da pintura. Alegaram que a máquina era a verdadeira criadora da obra, enquanto os humanos eram responsáveis apenas por definir as diretrizes gerais. Essas diferentes perspectivas evidenciam a necessidade de um diálogo contínuo e do desenvolvimento de diretrizes claras para determinar a autoria e os direitos de propriedade intelectual quando a inteligência artificial é usada na criação de obras de arte. Uma abordagem que está sendo discutida é a criação de novos marcos legais e diretrizes específicas para definir a autoria e os direitos de propriedade intelectual em obras de arte geradas por inteligência artificial. Isso pode envolver a revisão das leis existentes para abranger esse tipo de criação e fornecer uma base legal sólida para proteger os direitos dos artistas e das máquinas envolvidas. Outra solução possível é a implementação de sistemas de registro e certificação para obras de arte geradas por inteligência artificial. Esses sistemas poderiam fornecer uma forma de rastrear e autenticar a autoria, bem como proteger os interesses dos artistas e garantir a integridade criativa das obras. Isso poderia incluir registros públicos que indicam a contribuição humana e a tecnologia utilizada na criação da obra.
Além disso, alguns defendem a necessidade de transparência e documentação adequada durante o processo de criação de obras de arte com o uso de inteligência artificial. Isso incluiria a divulgação clara da participação da inteligência artificial no processo criativo, bem como a documentação de todas as etapas envolvidas, desde a seleção dos algoritmos até a interpretação dos resultados. Essas são apenas algumas das possíveis soluções e diretrizes em desenvolvimento para abordar as questões de autoria e propriedade intelectual das pinturas geradas por inteligência artificial. É importante que essas discussões envolvam não apenas artistas e especialistas, mas também juristas, éticos e a sociedade em geral, para encontrar um equilíbrio entre inovação, reconhecimento dos direitos dos artistas e proteção adequada da integridade criativa. Um dos principais desafios é definir critérios claros para atribuir autoria em colaborações entre artistas humanos e inteligência artificial. Determinar o grau de contribuição de cada parte no processo criativo pode ser subjetivo e complexo. Além disso, a evolução contínua da inteligência artificial levanta a questão de como avaliar a contribuição específica de uma máquina em um determinado trabalho. Outro desafio é garantir que as diretrizes legais sejam adaptáveis e atualizadas para acompanhar o rápido avanço da tecnologia e as mudanças nas práticas artísticas. À medida que novos métodos e abordagens surgem, é fundamental que as leis sejam flexíveis o suficiente para abranger essas inovações sem prejudicar os direitos dos artistas ou limitar a criatividade. Além disso, há debates sobre como garantir a transparência e a confiabilidade dos sistemas de registro e certificação para obras de arte geradas por inteligência artificial. É importante que esses sistemas sejam imparciais, seguros contra fraudes e aceitos pela comunidade artística e pela sociedade como um todo. Também é fundamental considerar as implicações éticas e sociais da colaboração entre artistas humanos e inteligência artificial. Isso inclui questionamentos sobre a exploração ética da tecnologia, a equidade no acesso e oportunidades para artistas, e o impacto na apreciação e valorização da arte gerada por humanos. Esses desafios e debates exigem um diálogo contínuo entre artistas, pesquisadores, juristas, éticos, legisladores e a sociedade em geral. A colaboração entre diferentes campos de conhecimento é essencial para encontrar soluções equilibradas que protejam os direitos dos artistas, promovam a inovação e respeitem a integridade criativa na era da arte gerada por inteligência artificial. É importante reconhecer que a implementação de soluções para questões de autoria e propriedade intelectual das pinturas geradas por inteligência artificial é um processo em constante evolução. À medida que surgem novas tecnologias, abordagens e desafios, a legislação e as diretrizes precisam ser revisadas e atualizadas para se adequarem às mudanças. A arte virtual desafia a nossa compreensão tradicional da realidade e questiona os limites da identidade humana. Ela nos convida a explorar realidades alternativas, mundos imaginários e personagens digitais, levantando perguntas filosóficas sobre a natureza da existência, da consciência e da percepção. A filosofia da mente é um campo que se relaciona diretamente com a arte virtual. Através da experiência de imersão e interação em ambientes virtuais, somos confrontados com questões sobre a relação entre mente e corpo, a distinção entre o físico e o virtual, e a possibilidade de existência de mentes digitais. Esses questionamentos levam a debate sobre o dualismo mente-corpo, o funcionalismo, a natureza da consciência e a própria natureza da realidade. Outra área de interesse é a estética da arte virtual. A arte virtual nos desafia a repensar os conceitos tradicionais de beleza, estética e valor artístico. A interação com obras de arte digitais e ambientes virtuais abre novas possibilidades criativas, estimula a experimentação e nos convida a refletir sobre os critérios de avaliação estética. Isso nos leva a explorar as relações entre a criatividade humana, a tecnologia e a expressão artística. A ética também desempenha um papel importante na interseção entre filosofia e arte virtual. A criação e o uso de personagens e ambientes virtuais levantam questões éticas sobre a identidade, a autenticidade e os limites da representação. Devemos considerar o impacto moral de manipular e interagir com seres digitais, bem como a responsabilidade dos artistas e dos usuários na criação e no uso dessas obras. Essas são apenas algumas áreas em que a filosofia e a arte virtual se intersectam e influenciam um ao outro. É um campo rico e em constante evolução, que oferece oportunidades para explorar novas perspectivas sobre a natureza da realidade, a experiência humana e os desafios éticos e estéticos que surgem com o avanço da tecnologia. Dentro da filosofia da mente, uma questão central é o problema da consciência. A inteligência artificial nos coloca diante da pergunta fundamental: as máquinas podem ser conscientes? Isso nos leva a examinar diferentes teorias da consciência, como o fisicalismo, o funcionalismo e o panpsiquismo, e a considerar se a consciência é exclusiva dos seres humanos ou pode emergir em sistemas artificiais. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve.